Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Podcast Faciola, mais esse episódio. Muito obrigado a você que nos acompanha aí nas redes sociais. Deixe lá seu comentário, deixe seu like, o seu dislike, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas eu venho falando ela há algum tempo aqui. Nos acompanhe lá no Spotify, no YouTube e em todas as outras redes sociais. Nós estamos lá no LinkedIn, Instagram, Facebook. Então, por favor, continue aí nos acompanhando, continue contribuindo aí com o seu comentário e muito obrigado de novo pelo seu prestígio aqui. Hoje eu estou recebendo aqui, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, já conheço há muito tempo. Quando eu montei a consultoria aqui há 30 anos atrás, tive a oportunidade de bater um bom papo com o professor Alberto Matias. O Alberto Matias é um ícone, né, da economia brasileira. Ele já fez uma série de coisas que vai contar para vocês aqui. Espero que vocês gostem muito desse episódio. O professor é professor titular da USP em Ribeirão Preto, enfim, fez todas as graduações, pós-graduações, PhD, enfim, livre docência. É fundador da FEA USP, né? Estava me contando aqui, a gente já sabia disso, mas já me contou um pouquinho dessa história. E vai nos ajudar aqui nessa questão também de olhar um pouquinho para a sucessão das organizações, para conselhos de organizações. Então, muito obrigado, professor, pelo seu prestígio, por estar aqui nos prestigiando, por ter aceito o nosso convite. Espero que você também curta esse nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço pelo convite, Dimas. É um prazer estar aqui com você. E meu agradecimento a quem nos vê e ouve. Né? É importante. Sem dúvida. Professor, assim, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo aqui não é nem uma pergunta, né? É contar um pouquinho da história de vida dele. Eu sei que a sua história de vida é longa. Com a idade avançada, você já sabe que história tem. Tem bastante. Isso. Mas também, como professor, você tem o dom da síntese. Às vezes. Às vezes. Porque uma aula de MBA, por onde você começa das 8, vai até às 18 ali, com uma hora de almoço. Olha lá. Vamos lá. Mas se for necessário, a gente faz outros episódios aqui. Certo. Conte um pouquinho aí da sua história de vida para a gente. Bom, eu comecei a minha vida como leiteiro em São Paulo. Olha certo? Uhum. Meu pai e minha mãe também. Uhum. Eles se conheceram no Brasil, mas eles vieram de Portugal, no pós-guerra, exatamente pelo problema da guerra que estava acontecendo na Europa. Uhum. E vindo para cá, meu pai inventou um negócio que era a distribuição de leite a domicílio. Aquele com a garrafinha ainda? Eu peguei o da garrafinha, porque eu lembro da garrafinha, porque aquilo me cortava a mão direto quando quebrava, tá certo? Então, e não tinha jeito, amarrava um lenço e continuava distribuindo leite. Vamos lá. Então, aquilo ajudou muito a valorizar a vida. Porque eu acho que as pessoas têm um problema sério para valorizar a vida. Nós ganhamos a vida. E aí ficamos batendo nela, brigando com ela. Não dá, não tem sentido, só tem que agradecer. Exatamente. Então ali fiquei um bom tempo, comecei a trabalhar com 14 anos. Uhum. 15 anos eu dirigia caminhão. Sem carta. Hã? Sem carta ainda. Sem carta naquela época era assim. Era assim que funcionava. As coisas tinham que acontecer. Aí com 18, para formalizar, apareci na autoescola dirigindo o caminhão, dizendo que eu precisava fazer a certificação. Certo? Perfeito. Então aí foi essa sequência. Mas aí nesse processo todo, a família europeia, ela prestigia muito a educação. Uhum. E meus pais não concluíram nem o primário, tá certo? Então eles queriam que os filhos, eu e meu irmão, fôssemos fazer faculdade. Tá? E aí eu falei para eles, olha, eu posso até ir fazer para testar, para ver como é. E aí depois eu vou fazer aí um cursinho, fazer um outro curso para aprender o conteúdo usual, aí para poder passar. Fui fazer por brincadeira, e tanto por brincadeira que não fui nem olhar o resultado. Tá? Aí um cliente abre a janela de madrugada, quando eu estava entregando leite, e me parabeniza porque eu tinha passado na USP. Olha só. Senão não teria entrado na USP. Olha. Então foi interessante. E meu irmão entrou no ITA. E aí depois seguiu uma carreira também interessante. Ele depois chegou a vice-presidente internacional
de um dos maiores grupos químicos do mundo, o Grupo Solvay, na Bélgica. Puxa vida. E agora se Maravilha. aposentou também. Tá. Mora aqui ou está lá no exterior? Ele, na verdade, mora na Ilha da Madeira. Ele tem tá. escritório em São Paulo, tem escritório na Bélgica, mas mora na Ilha da Madeira. Maravilha. Isso. E viaja o mundo inteiro. Tá. Então, aí tá lá com a parte dele. E aí eu, então, fui fazer o curso de graduação na USP, deixei de ser leiteiro para ser estudante de administração na USP. Tá. E no terceiro ano, o professor me convidou para ser assessor dele na empresa. Tá. Essa empresa era a Serasa, que é uma empresa que pertence aos bancos. Pertencia aos bancos. Tá. Então, eu ajudei a estruturar a Serasa já no início. Poxa vida. Tá? E aí, rapidamente, a gente chegou a 4 mil funcionários, atuava o Brasil inteiro, porque tinha os bancos todos como clientes. Tá? Aí, na Serasa, eu fiquei 13 anos. Tá? Aí tem até uma historinha, porque quando eu fui concluir a graduação, para concluir o trabalho de formatura, eu precisei pedir demissão da Serasa para concluir o trabalho de formatura, para depois ir para o mercado. Entendi. Então, aí, nessa passagem, tá, eu fiquei sem emprego, né, me formei sem emprego, e aí tinha o pessoal que se formou e falou assim, vamos fazer o mestrado, o exame do mestrado da USP por brincadeira. E fomos fazer. De novo. De novo. Eu fui fazer, nem fui ver resultado, nada, e fui procurar emprego. Então, estava procurando emprego na área industrial. Tá? Na área industrial e também na área de serviço no banco. Então, aí eu estava no banco, fiz o concurso do Banco Itaú também. Eu passei, acho que foi em 18 empresas e mais o Banco Itaú. Tá? Aí falei, e aí o melhor local era o Banco Itaú, tinha um melhor emprego, tinha mais condições. Então, estava lá para assinar a carteira, né? Aí saiu o exame do mestrado. Só eu tinha passado. Poxa vida. Falei, pô, de novo? Agora eu vou jogar fora esse exame? Não vou, né? Tá. Então, aí estava entrando no Itaú, certo? E nesse espaço aí, eu perguntei para eles, olha, eu estou entrando no mestrado na USP. Eu precisava de uma liberação. Veja, entrando, eu já pedi liberação. Nem começou. Aí não tinha, né? Eu não tinha. Aí eu peguei e voltei para a Serasa para ver, ó, eu estou entrando no Itaú, você me cobriu o salário e me der aí 2 manhãs por semana, eu tento fazer tudo. Aí me deram, voltei para a Serasa, certo? Então, fiquei lá mais um tempo. Aí, depois, teve mudança de diretoria da Serasa. Falei, bom, vai mudar a diretoria, o agregado vai junto. Então, antes que eu saia, vou sair-me, certo? E voltei para o Itaú. Estava lá assinando Itaú. Aí, quando eu estava assinando a carteira e o contrato do Itaú, aí a pessoa que estava me contratando lá falou assim, ó, doutor Olavo Setúbal. Doutor Olavo Setúbal. Falou para você ir conversar com o teu chefe novo. Eu falei, chefe novo? Na Serasa. O novo presidente tinha assumido na Serasa, viu que eu tinha saído, me chamou de volta. Olha aí só. Ligou para o doutor Olavo e me pediu para voltar lá. Aí fiquei. Então, foi essa história aí. Aí fiz o mestrado na Serasa. Aí depois doutorado, também fui fazer o doutorado. Já não era tão por brincadeira, eu já estava concorrendo. Já estava gostando da história. Passei, mas aí eu já não... Eu falei assim, ó, o trabalho que eu tenho aqui na Serasa eu não consigo fazer, porque eu ficava até de madrugada, muitas vezes, na Serasa, não dava. Então, aí pedi para sair. Então, cheguei para o Dr. Max Sander, que era o presidente, e pedi para sair. E aí, eu assumi a implantação do IBMEC em São Paulo. Eu implantei o IBMEC em São Paulo. Lá na Augusta. Na Augusta não, na Brigadeiro com a Paulista. Aí cuidava de lá à noite e durante o dia eu fazia consultoria, porque eu não sabia, mas o pessoal de banco tinha interesse no meu passe também. E aí me ofereceram, eu falei, ó, eu estou lá no IBMEC, estou fazendo doutorado, não posso assumir um cargo aí. Mas se vocês quiserem como consultor, e aí me contrataram. Então, foi o caso do Banorte, que tinha na época. Que era um banco que tinha sede. O Banorte não era banco, era banco particular, não era banco público. Tinha sede em Recife, lá na Torre. E aí eu fui ajudar o vice-presidente da região sul-sudeste a fazer a expansão comercial. Então, era de Brasília até Caxias do Sul. Perfeito.
Abrir agências, essas questões todas? Não. Abrir agência, mas também expandir as atividades, fazer a formação do pessoal, olhar a estratégia de negócio, conversar com clientes, ajudar na expansão ali. Entendi. E mestrado o senhor fez em que área? O mestrado foi administração também? A minha área também? É administração de empresas, finanças. Sempre concentrado. E finanças corporativas. Também vou para o mercado de capitais, mas muito mais finanças corporativas. Então, aí segui isto, aí entrou no doutorado. No doutorado, veja, na USP, você tem fundações na FEA em São Paulo. Você tem a FIP, que é o Departamento de Economia, a FIPECAF, Departamento de Contabilidade, e a FIA, do Departamento de Administração. Então, no que eu entrei no doutorado, ali na ponta, e aí depois fiz um concurso para professor. E aí também entrei. Aí passo a fazer parte da FIA. Perfeito. E a FIA, então aí já fui para projetos mais pesados ali na FIA. Um deles foi Banco Central. Então aí fui para o Banco Central fazer a implantação do sistema de fiscalização de bancos do Brasil, que está em vigor até hoje, e criei o Departamento de Fiscalização Indireta do Banco Central. Aí, Banco do Brasil, fazer o planejamento estratégico do Banco do Brasil. Caixa Econômica Federal, planejamento da Vice-Presidência de Infraestrutura e Saneamento da Caixa Econômica Federal. Aí depois, Martins, Uberlândia, lá com o seu Alair, que é um caso interessante. Eu montei o banco do seu Alair, o Tribanco. Esse caso, só para abrir um parênteses, esse caso é um caso interessante, que acontece muitas vezes. O seu Alair, atacado, muito bom no atacado, pessoa decente, e tinha o maior atacadista brasileiro, que era Casas Alô Brasil, que tinha unidades também pelo Brasil inteiro. E aí o velho tinha falecido e os filhos absorveram com uma brilhante ideia, sucessão, né? Brilhante ideia dos sucessores. Vamos fazer em 5 meses o que o nosso pai não fez em 50 anos. Eu falei assim, cáspita, deixa eu tentar, porque esse negócio de pesquisador da USP é um inferno, porque sempre você fica perguntando, né? O que o cara tem na cabeça? Tem alguma lógica para isso? Aí eu entendi a lógica. E tinha sentido a lógica, que era o seguinte, a última linha do atacado dá 0,5%. Então, pelo lucro, não dá. Mas qual é o maior gasto que tem? Compra de insumos. Eles falaram assim, nós vamos dar o cano nos fornecedores durante 6 meses. Falei, assim, matematicamente faz sentido, fecha. Em 6 meses você faz a rentabilidade de 50 anos. Mas eu falei assim, isso aí não vai dar certo. Mas fica uma dívida não é só isso. Os fornecedores são as grandes empresas. Quem é que vende para um atacado? Nestlé, Neubauer, então esse pessoal todo de alimentação, produtos de limpeza, aí vai. Esse pessoal não vai ficar quieto. E aí, da Serasa, eu lembrava que a Serasa tinha sido implantada para banco, fazer suporte para banco. E que tinha uma outra empresa que a indústria tinha montado a imagem da Serasa. Chamava CISP, que poucos conhecem. Centro de Informações São Paulo. E aí, então, as indústrias, grandes indústrias do país, isso aí dá mais de 20% do PIB. Elas se reúnem no CISP para dar crédito coletivo. O crédito não é individualizado. Então, quando eles resolvem deixar de dar crédito para uma empresa cliente, todos decidem. E foi o que fizeram lá. Eles estão querendo bater em nós vamos bater neles. Se resolveram simplesmente não fornecer mais para a Alô Brasil, que era o maior atacadista do Brasil, e transferir o fornecimento para o seu Alair, do Martins. Só que o Casa Alô Brasil era maior que o seu Alair. O que acontece com a necessidade de capital de giro? Vai lá para cima. Muito bem. E tem crédito? Não tem crédito. Então, fazendo um parênteses, crédito sempre foi um problema nesse país? Ou ele teve alguma... Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, tem... Quem está pedindo crédito tem que tratar de atender quem está fornecendo o crédito. E faz isso? Não faz. Daqui a pouco eu explico um pouquinho. Então aí, veja, tinha o quê? O São Martins ia quebrar também. E aí? E a indústria? Aí o Soler nos chamou para fazer o planejamento estratégico dele. Quando um empresário
te chama para fazer planejamento estratégico, fazer consultoria, é porque ele tem um problema financeiro. Normalmente é assim. Né? Bom, aí vamos lá, qual é o problema? Não, o problema é que nós estamos sem crédito, como o senhor trabalhou em banco, na Serasa e no Banco Central, o senhor tem liberação de crédito nos bancos. Eu falei, quem disse? Quem disse isso? Vocês tiraram isso da onde? E informo para vocês o seguinte, quando um banco resolve fechar o crédito, não abre mais. Você põe década aí para conseguir abrir o crédito. Não dá uma segunda chance. Não dá. Então eu falei, não é por esse caminho. Aí ele falou assim, não, então estamos quebrados. Eu falei, também não disse isso. Aí tem que ver como vai fazer. Aí o que eu montei? Veja só. O Martins precisava de dinheiro para fazer a cobertura da necessidade de capital de giro por causa do financiamento aos clientes, aos lojistas. Era esse jogo. Então, não passava exatamente pelo Martins. Então, eu falei assim, então cabe um banco. Vamos abrir um banco no Martins. Sim, mas se o Martins não consegue dinheiro no mercado, o banco do Martins vai conseguir? Eu falei, também não vai. No normal, não vai. Como eu tinha trabalhado na Serasa, o que eu fiz? Eu peguei as fichas da Serasa dos principais fornecedores. E pela ficha, eu vi quem tinha dinheiro. E montei uma mesa para buscar o capital dinheiro nesses caras, dando em garantia o quê? As duplicadas dos clientes finais deles. Entendi. Isso foi. Foi assim que foi criado o Tribanco. Banco do Triângulo. Então, aí foi uma ponta. Aí, Magazine Luiza, fiquei com a Luiza Helena, estrategista financeira também. E aí falava para a Luiza, o negócio comercial, na essência, não é comercial, ele é financeiro. Porque quando você vende, por exemplo, um televisor, principalmente televisor, equipamento eletrônico, a margem é zero. Eu falei, com margem zero você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem todo um custo de operação. Então eu tenho que ganhar no financiamento, porque o financiamento, veja, você faz financiamento a 5% ao mês. Aonde no comércio eu vou conseguir esse ganho? Não tem. Não, mas isso é outra coisa. Banco é banco, comércio é comércio. Eu falei, tudo bem, no primeiro momento. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso dar o censo financeiro para você e para a família. Aí eu montei uma factoring com o dinheiro deles. Função da factoring, recomprar os títulos do Magazine com os fornecedores, adiantar o dinheiro. Ué, qual é o risco? O mercado já tinha sido fornecido. O Magazine não ia quebrar. Então aí começou a funcionar, depois abriu a financeira. Nessa sequência. Então, assim, tem um esquema grande aí. Aí depois surgiu a ideia de abrir a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Você estava em São Paulo ainda ou não? Eu estava em São Paulo. Fiquei mais de 30 anos em São Paulo. Nasci lá e fiquei. E na família, eu e a esposa, já estávamos conversando para sair de São Paulo, porque nós temos 4 filhos. Cuidar de 4 filhos em São Paulo não é fácil. Para você ter certeza que tudo vai dar linha certa, é difícil. A gente já estava pensando. Aí, de repente, surge essa ideia da faculdade aqui. O porquê da faculdade? A Assembleia Legislativa de São Paulo tinha determinado que as universidades estaduais deveriam ter um mínimo de cursos noturnos para atender quem trabalhasse. Tinha uma estrutura universitária para quem não trabalha. Ociosa à noite. Então, à noite ficava tudo ocioso. Bom, aí a USP, depois é que eu fiquei sabendo que a USP não queria que tivesse dado certo. Porque, veja, eles não gostam de imposição. Tem que ter liberdade acadêmica. Essa confusão aí é difícil. A gente faz, mas a decisão tem que ser minha, né? Isso. Bom, mas estava lá. Então, eles queriam que não desse certo. O que eles abriram? Abriram a engenharia de produção. A engenharia de produção é a preliminar da administração. Na USP, em São Paulo, você tem lá toda a parte da poli, das engenharias. E o que vai fazer o engenheiro quando se forma depois de uns 3 anos? Ele vai ser gestor de alguma área. Acabou. A área técnica meio acabou. E como é que você prepara? Então, eles começaram a montar um curso na engenharia para preparar o pessoal. Era um curso complementar primeiro e depois virou engenharia de produção.
E aí, da engenharia de produção, saiu a Faculdade de Administração da USP. Okay. É essa sequência aí. Uhum. Tá? Bom, então, aí, nessa ponta, abriu engenharia de produção em Cubatão, da Poli. E abriu a administração em Ribeirão Preto. Okay. A Poli recebeu da prefeitura um prédio novinho lá. Uhum. E a USP abriu linha de ônibus São Paulo-Cubatão para os professores. Olha. Certo? Tá. E aqui? Nada. Aqui eu cheguei e recebi um prédio desabado, que era da antiga biblioteca aí da faculdade. Eu conheci. E mais, nada à noite. Aqui o campus é fechado à noite. Era só eu lá sozinho, naquele campus inteiro. Não tinha alimentação, não tinha nada. A gente convenceu um cara que vendia cachorro-quente num corcel velho, ali na Via do Café. Sim. Falei para ele, olha, você não quer subir lá para a faculdade e abrir o porta-mala lá para os alunos? Então a gente comia por ali. Tá. Certo? Então teve muito esforço. A luz queimava à noite, ficava sem energia. Eu falava assim, isso aqui não é, isso aqui, veja, vai acontecer sempre. Então eu pedia para aluno deixar o carro ligado, com o farol ligado para dentro, para iluminar, para ter aula dessa forma. E tem muita coisinha aí para contar dessa história. Mas por que eu não fui embora? Por conta da veia de empreendedor. Eu falei, isso aqui vai dar muito trabalho, mas vai gerar um fruto enorme para frente. Então tá lá. Hoje acho que ninguém lembra que eu passei pela USP aqui, não tem problema nenhum, está feito, está entregue. Tá? E aí, junto com isso, eu precisava colocar a FEA Ribeirão no mapa. Veja, eu vim para cá em 92. Tá. Em 92, o Brasil era formado por São Paulo, Rio e Brasília. Mais nada. Tá. Era só isso. Ribeirão estava fora do mapa. Como é que eu ia viabilizar uma escola de economia, administração, contabilidade fora do mapa? Então, aí conversando com o pessoal do Banco do Brasil, eu faço formação de gestores, diretores do Banco do Brasil, já tem 30 anos ou mais. Quanto você já formou lá? Lá, mais de 40 mil alunos. Mais de 40 mil. Aí montei o ensino à distância sem internet. Na época não tinha internet. Então, fazia a gravação do CD Bolacha, as aulas escritas eram apostiladas e saíam caminhões do correio daqui para o Brasil inteiro. É Brasil inteiro mesmo. Olha, certo? E controlava os alunos no telefone fixo. Certo? Era isso. Era assim que funcionava. Ninguém sabe que isso aconteceu em Ribeirão Preto. Nem sabe que podia Aí depois isso evoluiu, né? E a gente chegou a ter 5 estúdios de cinema aqui em Ribeirão. Para as aulas. Para as aulas. Que é outra coisa que ninguém nunca percebeu, certo? Mas existia. Canal de satélite. Tinha um negócio sofisticado e caro para cachorro. Entendi. Tá? Aí, então, montei o INEPAD Educação, que era para fazer ensino à distância. Mas, na verdade, era assim. O que eu estava buscando antes era... Eu, como professor da USP, eu era obrigado a publicar artigos, livros, etc. Só que eu não tinha verba para fazer publicação, não tinha apoio. Depois eu fui entender para frente que tem um problema ideológico aí de longas datas. Tá certo? Então, eu falei assim, eu vou fazer um negócio para me dar dinheiro para pesquisa, não preciso deles. Foi o INEPAD. O INEPAD foi educação, da educação gerava verba para pesquisa. Tem um monte de livro publicado. Certo? E o INEPAD já é uma iniciativa sua, já é a sua veia empreendedora de montar a sua própria... Fora da área pública. Tá? Porque se tivesse montado na área pública, não tinha dado certo. Tá? Então, foi ali, depois do curso sai em consultoria. Certo? Então, por exemplo, nós montamos um curso de gestão da saúde. Quem foram os alunos? Os médicos diretores, por exemplo, de Unimedes. Aí o pessoal me chamava porque tinha problema. Então, por exemplo, e você sabe que assim, o médico ele tem uma percepção fenomenal, porque ele desenvolve isso para tratamento médico. Tem muita coisa que não tem pesquisa escrita. Então, ele vai descobrindo isso pela percepção. Ele vai conversando, ele vai participando de eventos, aquela percepção que ele tem é a que o outro tem também, aí eles batem. Então, vai surgindo aí uma definição de tratamento. É assim.
Então, normalmente, eles me chamam assim, professor, temos um problema. Aí eu pergunto assim, qual é o problema? Eles falam assim, não sei. A gente quer descobrir ele ainda. Mas você sabe que você tem um problema. Como ele é médico, eu já sei o seguinte, ele não deve estar errado. Ele tem um problema. Aí o que eu faço? Eu faço um desenho de 10 anos da Unimed. Batata. Assim, dá 7 anos, eu falo assim, você vai quebrar em 7 anos. Você projeta ela, na verdade. Esse caso é o caso de Ribeirão Preto. Unimed de Ribeirão Preto. Gostou do hospital? Gostei. Aí eu falo assim, vocês têm que montar um hospital. Mas, professor, nós não temos condição de montar um hospital. A condição é outra coisa. Vamos ou não vamos? Aí eles falam assim, não, vamos lá, vamos discutir. Aí convence a diretoria. Aí a diretoria tem que convencer o conselho. Aí eu falo assim, vamos montar um projetinho inicial. Aí eu fiz parceria com uma empresa de arquitetura hospitalar. Olha a veia de empreendedor. Arquitetura hospitalar. Fala assim para os caras, desenha, faz esse modelo aqui em 3D para fazer uma apresentação para os médicos. Ai, vibra. Imagina esse aí em 3D, assim, numa sala. Lindo. Aí eles falaram assim, bom, professor, agora só precisa fazer o seguinte, precisa falar com os médicos. Quantos? 800. Tá bom, vamos embora. Olha, eu sou bom nisso, hein? Dos 800 médicos, eu não tive nenhum contra. Eu tive uma abstenção. Só. Certo? Todo mundo aprovou. Eu falei, então vamos embora. Bom, aí eu fiz parceria com uma empresa de engenharia hospitalar. Faz o projeto. Vai custar tanto. Mas professor, não temos dinheiro. Eu falei, calma, aí é a minha parte. Certo? Aí eu falo, precisamos desse dinheiro. Vocês autorizam? Aí eles conversam, assembleia e tal, reúne com os médicos, tudo bem, vamos em frente. Bom, aí aqui foi Desenvolve São Paulo, eu fui apresentar o projeto da Desenvolve São Paulo, e o presidente, cheguei lá, o presidente da Desenvolve São Paulo era colega do Banco Central. Certo? Aí apresentei e falei, tudo bem, só que eu não consigo aprovar 100%. 75%. Falei, não, quero 50%. Então tá bom, tranquilo. Aí vou para outra. Quem tinha a conta aqui? Aqui era a conta, acho que era o Santander. Bom, conversei com o Santander e falei, eu posso buscar outro banco, mas estou vendo com vocês, porque vocês têm a conta do hospital, dos médicos, então vocês podem ter interesse. Aí toparam. Então, fechou um consórcio ali, fizemos um hospital. E falei para eles, olha, daqui a mais 7 anos, vocês vão ter que dobrar de tamanho. Certo? Mas como? Desse tamanho aqui já tá grande. Assim, o brasileiro tem uma dificuldade de pensar no futuro. Não pensa. Aí isso eu não consegui convencê-los. Aí eu falei assim, vai acontecer isso, mas eu não consigo convencê-los. Aí cheguei com o pessoal de engenharia e arquitetura, falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês vão me deixar uma coluna do lado de lá. Não sei se você lembra quando você passava, ela tinha uma coluna aberta. E falei assim, vocês vão deixar o contrapiso formado para aguentar o peso. Não é um contrapiso normal. Aí foi feito. Deu 7 anos, dobraram. Mas como é que eles dobraram? Foi só montar o Lego. Foi rápido. Certo? Aí eles não sabem disso. Então, assim, nós fizemos, acho que já uns 12 hospitais para Unimed e outros lugares. Então, só aí já deu uma veia interessante, também diferente. Cursos à distância para tudo que era lugar, inclusive para o exterior. E aí é parte de governança, né? Porque muitas vezes, eu Unimed também, eu fui um dos primeiros a participar de conselhos de Unimed, só que sem poder. Porque eles não podem, tem que ser médico. Certo? Até hoje não pode. Eles me aceitavam, me aguentavam, mas não formal, informal. Que eu achava melhor, porque formal você vai pegar a responsabilidade. Certo? É um pouquinho pior. É um pouquinho pior. E aí, governança nas empresas. Então, a gente avançou muito na ponta de estratégia das empresas para formar os donos das empresas para pensarem sobre o futuro. E, normalmente, a reunião do conselho é o único momento no mês que eles pensam sobre o futuro. Eles analisam o passado e pensam sobre o futuro. Então, aí também já fizemos muito trabalho. Acabamos de lançar um livro
sobre família empresária. Ah, é? Porque é um problema esse negócio da família empresária, né? Como é que você faz sucessão? Como é que você cuida da própria família e assim por diante, tá certo? Eu ia até te perguntar isso, né? Porque, enfim, como conselheiro de empresas e que trabalha muito fortemente, né? A gente tem a oportunidade de ter alguns clientes comuns aí, né? Que estão pensando sobre a sucessão. Como é que a empresa brasileira faz sucessão? Eu fiz de novo, a vertente de professor. Desculpe até cortar o seu sua fala. Na USP, eu fiz um trabalho com 17 milhões de empresas brasileiras. 17 milhões? 17 milhões. É mais do que existe. Tá. Por quê? Porque muitas quebraram. Tá. Então, peguei o cadastro inteiro. Para avaliar como é que era o ciclo de vida da empresa. E se tinha um ciclo de vida da empresa. E tem. Depois de 20 anos... até uns 40, 50 anos, elas desaparecem. Elas crescem até 20 anos de existência, depois decrescem e desaparecem. De qualquer segmento? De qualquer segmento, pouco importa. Tá? E pouco importa a rentabilidade e tudo. Não é essa a relação. Quantas empresas você conhece com mais de 50 anos? Pouquíssimas. Centenárias, sei lá. Entendeu? Então, assim, isto é uma dificuldade. Os negócios desaparecem e é uma perda de valor enorme. Você perde emprego, você perde o valor investido pelo empreendedor, que não tem valor, é enorme. Tá certo? E aí eu comecei a analisar isso e falei, isso aqui bate com a sucessão. A sucessão vira um problema. Então, precisa controlar e aprender os filhos a serem controlados. Então, isso faz parte da educação. Eu comecei a ver algumas empresas estrangeiras de longa data. Então, por exemplo, Faber-Castell tem 430 anos, acho, mais ou menos. Como é que faz? Tem uma escola de família. Faz a formação da família. É impressionante. Então, assim, você tem que formar a família para isso. E o primeiro ponto é quem vai suceder tem que trabalhar lá com você. E esse tem que trabalhar há no mínimo 10 anos. Para não ter um problema de continuidade sério. E os valores têm que ser transmitidos. Então, isso dá uma... E não é o que acontece. O que acontece é o seguinte, o empresário não quer que o filho passe pelas agruras que ele passou. Só que ele esquece que é o que é exatamente pelas agruras que ele passou. Entendi. Então, ele está formando alguém inepto para a sequência da vida. Quer para a vida pessoal, quer para a vida profissional. Então, que é o que a gente assiste. Então, veja, eu não estou dizendo que todos os filhos têm que trabalhar na empresa, mas têm que ser preparados. Se ele não quer trabalhar na empresa, então ele vai ser um sócio acionista. Como é que é um sócio acionista? O cara tem que saber cuidar de investimento. Então, vai fazer todo um curso para aprender a trabalhar com investimento. Como está o desempenho da empresa e assim por diante. Se ele não quer fazer isso, então ele tem que ter alguém agregado a ele que faça isso por ele. Então, Perfeito. Você vai preparar essa sequência. Agora, você abandonar o filho à deriva não vai funcionar nem para a empresa e nem para a família. Você está abandonando a empresa à deriva, né? Eu estou abandonando o filho à deriva, né? Porque, veja, a empresa em si, aquilo tudo não existe se não tiver um comando. Então, se você não preparar esse comando para frente, não tem vida e também o filho não tem vida. Porque os filhos foram preparados para depender da empresa. Quantas pessoas você vê hoje, por exemplo, que são filhos das famílias das grandes companhias de 100 anos atrás? Não são nada na vida. Pega lá, né? Matarazzo. O que sobrou da Matarazzo, que é a maior fortuna da América Latina? Outro dia passei com meu filho num dos prédios lá. Aqui foi Matarazzo. Aqui foi. Tá lá. E por que tá lá? Porque não consegue fazer nada por causa da dívida. Então, além de perder o que tinha, o ativo que tinha, ainda ficou dívida. Não, e não se consegue fazer nada produtivo naquilo, né? Porque tem dívida. Não tem jeito. Então, assim, eu estou estudando uma forma de ajudar o judiciário a fazer uma alteração. Porque esse negócio da recuperação judicial também não funciona. Eu cheguei a fazer estudo com 400 empresas falidas e concordatárias. Não tem recuperação. As que se recuperam foram porque foram vendidas.
Porque entrou capital novo. Entrou ideia nova. Ideia nova. E tem uma empresa, tem um livrinho chamado Feitas para Durar na tradução para o português. Tá. Que foi uma dupla de pesquisadores americanos que pesquisou as empresas centenárias para saber por que as centenárias existiam e as outras não. Então eles pegaram o mesmo setor, tudo cruzaram. Conclusão, não é finanças, não é pessoal, não é marketing, não é produção, não é tecnologia, é sonho. Tá. Você tem que continuar sonhando. Entendi. A empresa é o sonho do dono. Viabilizou porque é o sonho do dono. Tá. Alguém tem que sonhar depois na sequência. Você tem que deixar lá o sonho programado. Tá? Então, isso conta muito. E isto é difícil, não é um negócio fácil. E como é que funciona isso, por exemplo, ainda nessa linha de perenidade das organizações? Né? A gente mudou radicalmente, né? O nosso ambiente, o ambiente de negócios, a economia, a necessidade do cliente ou a demanda do cliente. Né? Como é que as empresas que tiveram sucesso ou que têm sucesso ou que terão sucesso, além do sonho, né? Como é que elas transitam nessa mudança? Por exemplo, imagina a Magazine Luiza, que você citou exemplo, que foi pioneira lá nas lojas eletrônicas Luiza. E hoje, obviamente, passa por uma dificuldade grande, enfim, em função, não sei se de decisões, ou em função da própria economia, ou em função, enfim, do próprio negócio. Mas como é que elas têm que trabalhar essa questão da adaptabilidade ao ambiente novo? Veja, isso é pré-condição. Vamos pensar um pouco. O Brasil, 1990, 82% de inflação no mês de fevereiro. Tá. No mês. Isso você passa. Tá? Depois, você tinha dinheiro em caixa, vem a ministra da Fazenda e saca o dinheiro que você tinha na conta. Aí depois, você passa por um presidente que ninguém lembra o nome dele, que foi um intermediário, que foi o melhor período da economia brasileira. Então, assim, o governo não se intrometa. É a melhor condição. Tá. Aí depois você tem o Plano Real, de 1580, acho que era isso. Aí a inflação, que era de 30, passa a meio. Por milagre. Eu sei do milagre. Participei de tal do Banco Central. Aí você tem 4 quebras do Brasil na área internacional, suportadas pelo FMI. Tá. Aí, 1999, você tem uma inflação, você tem uma correção cambial de 40 e poucos % no mês. Aí o Brasil quebrado, entra um partido de esquerda. O partido de esquerda resolve não fazer grande coisa, porque não tinha o que fazer. O Brasil cresce. Bom, aí depois você tem a Dilma, que quebrou o país, gerou um desemprego de 15% da tropa. Aí você tem taxa de juros na estratosfera. O banqueiro vice-presidente de um dos grandes bancos assume o Ministério da Fazenda. Vice-presidente do banco assumindo o Ministério da Fazenda. Joga a taxa para 24%. Até hoje você tem uma taxa de juro alta, a inflação é baixa. Nós vamos chegar à inflação esse ano, com todos os probleminha que estamos tendo, 3,5%, vai se estourar 4%. E Selic de 10%. Tem sentido. Então, quando você falou ali atrás em instabilidade, a instabilidade é a regra do jogo. Ela não é o anormal. Então, você tem que ver o que está acontecendo. Se você consegue imaginar um pouco para frente, você tem que conseguir olhar um pouco para frente, planejar. A base é planejamento. Se você não tiver um planejamento que te diga pelo menos uma direção do que vai estar acontecendo, você quebra. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, você tem que se preparar para aguentar uma intempérie. Eu lembro que eu estava no programa de televisão e aí me perguntaram assim, eu não sei o que aconteceu lá, professor, e liquidez das empresas é importante? Eu falei, a empresa tem que ter liquidez para aguentar 10 meses fechada. O cara olhou para mim,
É. Mas não sou eu que estou dizendo. É a média da empresa brasileira. Tá. Ela está dizendo isso. Logo em seguida deu o Covid. Certo. Quem não tinha, dançou. Tá? Então, são algumas coisas que são relevantes para dar perenidade à empresa. Tá. Tá? E isto não é a capacidade dela se adaptar àquele momento, a todos os momentos. E as mudanças não são assim tão significativas. Você vê as crianças hoje olhando o celular. Tá. E antes não era o telefone? Ficava o telefone o dia inteiro. Televisão? Quando teve a televisão, não era a cara na tela da televisão o dia inteiro e falava assim, ó, fica longe, não aproxima porque gerava problema, porque o tubo era invertido, certo? Então, podem mudar fisicamente algumas coisas, mas a lógica é a mesma. Tá. Eu falava isso para os alunos, vocês estão aqui, se você quiser seguir a tua carreira, siga pelo bom senso. Tinha uma época que eu sentava com o aluno umas 2 horas, ficava fazendo um monte de pergunta para ele, para dizer o que disciplina ele gosta, o que ele gosta da vida, etc. A vida, ela é feita, uma parte planejamento e outra parte por oportunidade, mas o que vai definir o jogo é a oportunidade. Tá. Então, assim, siga teu caminho, seja feliz. A base é, seja feliz. Tá. Siga. Em algum momento você vai ter uma oportunidade para a qual você tinha que estar preparado. Aí eu dou um exemplo. Por exemplo, tem a velha HP12C. Tá. Velha porque é velha mesmo. É velha. HP12C, Tá financeira. Está aí ainda. Muito bem. O que você faz toda hora nela? 4 operações e basicamente uma, soma. É isso que você faz com ela. Muito bem. Mas a hora que você precisar fazer uma conta financeira, você vai lembrar dela. Então a gente é assim também. Tá. Siga a tua vida, mas se prepara tecnicamente, faz curso, se prepara. Porque a oportunidade, quando surgir, aí você vai conseguir enxergar. Se você não estiver preparado, você nem enxerga a oportunidade. Aí no Banco do Brasil eu cito assim, você quer seguir na carreira, ser diretor, etc., tenha 6 MBAs. O 6, porque matematicamente, 6 é um número mágico em matemática. Ninguém fala. Tá? Eu não sei. Então, 6. E isto te dá uma dimensão de vida fenomenal. Você abre o jogo. Nós nos formamos especialistas e nós somos traídos pela especialidade. Eu não sabia. Quando você é traído, você fala, eu não sabia, porque não se preparou, certo? Entendi. É isso. E faça aquilo, normalmente, que você tem mais dificuldade. E aí eu vou falar uma coisa, finanças. Todo mundo tem dificuldade de finanças. Então, faça, não esqueça. Contabilidade é outra. Pô, é a contabilidade da história da empresa, quem é que dá valor para aquilo? Muito bem. Certo? Supermercado. A última linha do supermercado é 2%. Atacado é meio. Distribuidor de combustível é 0,25%. Então, você tem que estar bem preparado. Vai uma indústria assim, mais especializada, vai dar uns 10%, 15%. Aí você reza. O professor, e assim, a gente vem... Você está falando aí, eu estou matutando aqui, né? Essa questão a gente falou dessa questão da progressão das organizações, né? Essa questão do planejamento também, que é muito importante. E o senhor vem citando, fala, eu peguei lá, eu esqueci até o número, não sei quantas 1000 empresas e analisei as 1000... Na Serasa eu analisava todas as empresas brasileiras. Então tinha um banco de dados fenomenal. Mas o quanto que essa questão de analisar cenário, por exemplo, porque a hora que eu estou falando do planejamento, eu estou analisando um cenário, potencial cenário. Fala, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. Não necessariamente, Dimas. Mas o quanto a decisão tomada em base de dados estatísticos, ou em base de dados, ou enfim, ou olhando para dados de fato, ela é muito... melhor ou enfim, ou ela é enfim, ou deixa de ser essencial do ponto de vista de olhar para o empirismo, né? Porque o empreendedor, às vezes, ele é muito... Fala, eu sei fazer isso aqui, eu acredito nessa ideia, como o senhor mesmo citou, fala, eu preciso continuar tendo sonho. Mas a decisão pode ser só de sonho? Então, vamos lá. Primeiro que o empirismo é estatístico. Quando o dono da empresa, depois que ele tem assim, uns 20 anos de empresa, ele fala, olha, é por aqui.
Isso não é empírico puro. Tá. Tem uma estatística da vida que ele passou. Ok. Pode não estar registrado em algum lugar. Pode não estar registrado, mas está na mente. Tá. Uhum. Tá? Segundo, planejamento. Planejar não é adivinhar o futuro. Uhum. Planejar é fazer o futuro. Tá. Eu quero dobrar de tamanho em 10 anos. Uhum. Para mim, pouco me importa o que vai acontecer em termos de economia. Tá. Eu quero dobrar em 10 anos. E você vai montar aquele planejamento, vai definir as lojas, vai definir o que você vai abrir, já vai saber o investimento que você tem que fazer, assim por diante. Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu participei muitos anos de rede de varejo. Planejando 10 anos, eu sei quais são as lojas que eu tenho que fazer manutenção e lojas novas que eu tenho que fazer. Tá. Então, se eu vejo que a cada 5 anos eu tenho que refazer as lojas, eu já sei quanto de dinheiro vai aí. Uhum. Então, já vou colocar. Eu já sei as lojas novas que eu tenho que preparar. Já sei as conversas que eu tenho que ter com os fornecedores. Eu vou chegar para o meu fornecedor e falar, daqui a 10 anos eu vou estar o dobro do meu tamanho de hoje. Esta é a visão do futuro. Tá, mas como é que eu decido, por exemplo, que loja, em que lugar e que investir? Obviamente, recurso, eu sei do investimento, eu sei que quanto recurso eu preciso gerar. Eu tenho muito de um banco de dados. Ok, então, mas é lastreado em dados, né? Sim, eu tenho banco de dados onde eu tenho a renda daquela população, eu tenho a população que tem ali. Tá. Então, por exemplo, Fiusa não existia. Tá. Começou a existir. Uhum. Tá? Muito bem, o plano das construtoras é fazer tantos prédios, aqui vai ter tantas pessoas, vai dar um consumo de tanto. Uhum. Uma loja daqui a tantos anos lá. Ok. De novo, estou falando de dados. Estou falando de dados. Tá. Obviamente, o empirismo vale porque, enfim, eu tenho dado que está aqui atrás. Isso é dado que está lá. Tá certo? É a mesma coisa na contratação de pessoas. Eu olho para uma pessoa e falo, não vou contratar. Tá. Por quê? Porque você está lembrando de casos que deu errado. Às vezes é a forma da pessoa sentar, às vezes é a forma da pessoa se expressar, da forma da pessoa olhar. Contar a história. É isso. Tá? Então, na empresa é a mesma coisa. Isto é sonhar. Eu estou desenhando o planejamento, é a expressão de um sonho. Tá. Eu quero dobrar de tamanho, é o sonho do dono. Uhum. E eu te diria assim, o dono, na maioria das vezes, o fundador, principalmente, não está preocupado em ter dinheiro. Está preocupado em realizar um sonho. Okay. Aí você tem lá 20 mil funcionários. É isso que eu quero. Eu quero gerar esse emprego, eu quero gerar esse fluxo. A última linha de uma rede de supermercado é 2%. Portanto, 98% é para os outros. Que é negócio mais social. Falam tanto em socialismo. O maior socialismo é o capitalismo. Você dá 98% do teu faturamento para os outros. Luiz Helena, estou falando de um faturamento, acho que de 23 bilhões. Uhum. Hoje ela estava com prejuízo. Então, veja, 23 bilhões é dos outros. E está girando. Olha a realização. É isso. E a sociedade não enxerga isso. É um desastre. Mas tudo bem. É a vida. Então, assim, o planejar é fazer o futuro. Eu não vou adivinhar. Aí, esse futuro, eu já sei as encrencas que eu vou ter. Então, por exemplo, o câmbio hoje acho que está 5,24. Eu estava 4,97. Pouquíssimo tempo atrás. Eu vou fazer um hospital, o equipamento é importado. Então, eu sei que eu tenho que me lastrear, eu sei que tem que ter um seguro cambial ali para me proteger contra a desvalorização. Como eu vou fazer o seguro? Aí é outro projeto que eu tenho que montar. Então, um monte de projetos que vão se sobressair ao projeto principal de montagem do hospital. Entendi. Um hospital hoje, tipo Ribeirão Preto, eu estou falando mais ou menos 120 milhões de infraestrutura e estou falando de uns 80 milhões de equipamento. Então, tem que falar em 200 milhões de reais. Certo? Então, aí, como é que eu vou ter os 200 milhões? Bom, tem quem tenha. Muito bem. Aí eu tenho que me desenhar para ter direito àqueles 200 milhões. E aí o empresário não está preparado. Veja só, o que nós falamos? A gente precisa de dados, de informação. Eu vou chegar lá no banco, pedir 200 milhões e apresento o quê? Se eu não dei nem valor para a contabilidade que eu tinha.
Então, primeiro, eu tenho que organizar a contabilidade. Eu tenho que ter uma auditoria em cima dessa contabilidade. Tá. Eu tenho que ter um site de relações com o mercado, que pode estar aberto ou fechado, tá? Para mostrar como é que eu administro a minha capacidade, a minha competência. E tenho que mostrar os 10 próximos anos e mostrar que aquilo faz sentido. O mais importante, às vezes, não é o dado em si, é o que vai embaixo. Tá. São as linhas abaixo do gráfico. É a interpretação que eu fiz do dado. Isso. O sonho que eu coloquei no dado. Isso. Então, aquelas bases ali do sonho tem que fazer sentido. Tá. Professor, e falando de educação, né? Eu trabalho com contratação de pessoal, trabalho com gente, né? O meu negócio é fazer gestão de gente e sinto isso. E é uma área de extrema relevância. É, extremamente. E cada vez assim, tem sido um desafio para as organizações, né? Para as empresas, para os negócios de uma maneira geral. Enfim, é unânime quando a gente fala com o empresário, fala, o profissional que é formado hoje não é bem formado, o profissional que é formado hoje, enfim, é formado para o passado, não é formado para a minha necessidade atual, quanto mais para o futuro. Isso, de fato, o senhor também sente, né? Porque você é uma pessoa da área da educação. É verdade isso? Ou a formação está desatualizada de fato? E como é que, se isso é verdade, como é que se resolve isso, né? Como é que se caminha para uma solução? Então, vamos lá. Primeiro, tudo que você falou é verdade. A minha última turma, antes de eu me aposentar na USP, começou com 75 alunos e acabou com 13. Acho que foi isso. Nossa. Eu não reprovei enorme. Eu não reprovei ninguém. Tá. O que aconteceu? Desistência. É. O maior problema na educação hoje é o despreparo do aluno para as dificuldades que vêm para frente. Voltamos ao que nós falamos agora há pouco. Tá. No meu caso específico, eu estou falando de USP, eu estou falando muito de filho de classe média, média e alta. Os pais não preparam os filhos. Então, qualquer agrura que o filho passe, ele desiste. Ele desiste da vida. Tá? Este é um grande problema. Agora, eu formei 13 muito bem preparados para o mundo. Eu aviso eles. Tá. Vai ser apertado. Porque meu primeiro dia de aula, eu tenho um plano de aula de 14 páginas. Eu leio as 14 páginas e digo, a regra do jogo do nosso semestre é essa aqui. Tá. Tá? Uns detalhes. Uhum. Até as perguntas típicas. Foi formado durante anos, 30 anos. Posso entregar o trabalho fora da data? Está lá, pode. Tá. Se você quer entregar fora da data, se for uma semana, a nota vale 50% da nota. Tá. Já faz uma avaliação de desempenho. Não, professor, mas eu quero que valha 100. Pode? Pode. Você vai fazer uma doação de sangue. Eu era o maior doador, o maior fomentador de doação de sangue aqui da FEA. Olha só. Por conta disso. Uhum. O maior fomentador de doação de leite para casas de crianças que cuidam de crianças. Olha. Quero assim, eu posso entregar isso aqui? Posso, não sei o quê. Pode, mas você tem que fazer isso. Nada é dado. Tá. Regra básica lá. Nada é dado. Tá. Então, isso é uma primeira coisa. As famílias têm que educar adequadamente seus filhos. O que está sendo feito sobre isso? Nada. Nada. Tem algum programa, algum projeto que fala sobre isso? Não tem. Bom, então, o empresário que está reclamando, a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar da família dele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a USP, quando foi fundada em 1934, acho que é isso, quem é que fundou? Foram empresários brasileiros que fundaram junto com uma equipe de professores franceses. O empresário estava lhe dizendo o que ele queria. Dali para frente, quantas vezes os empresários apareceram na USP para fazer uma visita? Abandonaram. Então, veja, se você não faz o controle, as universidades paulistas não participam do MEC. Como é que é a qualidade do ensino? Ninguém sabe. Se não tem controle, não tem qualidade. Essa é a regra básica. Então, ele precisa ajudar a controlar. Não estou dizendo que ele, pessoa física, mas tem entidades. O que as entidades de classe fazem sobre isso? Não tem essa participação.
Reclamam. Então, você tem alguns exemplos de escolas boas. Ó. Fiesp, Ciesp, Senai, SESI. Montaram escolas de belíssima qualidade. E aí começaram, inclusive, para mostrar que tem qualidade, a absorver escolas municipais. E mostraram que tem qualidade. Sim. Tá? É isso que precisa mostrar, precisa fazer. Precisa... Quem na empresa, diretor ou dono, foi numa escola municipal, dizer para os alunos o que a empresa faz, convidar os alunos a fazer uma visita à empresa. Não faz. Precisa fazer. Veja, o aluno hoje, com o raio do celular, ele abre a tela, tem muito mais informação que o professor em sala de aula. Tá? Então, você precisa fazer uma prestação de contas até para dizer para o aluno o que ele pode fazer, a carreira que ele pode fazer na vida. Hoje, que carreira que ele faz? Ele está lá no colégio. O que abre de oportunidade de informação sobre carreiras? Ele não sabe. Não sabe ter ideia. Ele precisa visitar uma empresa, precisa entender. Antigamente, eles entravam numa empresa lá pelos 14 anos para fazer um trabalho simples, mas olhava a empresa. Olha, lá tem área tal, aqui tem área tal. Olha, posso trabalhar aqui, posso trabalhar... Vai pelo censo. É isso. Os professores, veja, assim, raramente as estruturas municipais dão aula para os professores. Não é culpa do professor, ele não está preparado, não teve aquela percepção. E ele, veja, ele se formou numa disciplina especializada, sei lá, matemática. Muito bem, vai dar aula de matemática. Espera um pouquinho. O que tem de novo em matemática? Não sei. Na matemática não sempre foi igual? A metodologia mudou. Hoje tem tecnologia. E as soluções para a matemática também são outras hoje. Né? Então, você precisa olhar, e você precisa dar a possibilidade do professor dele ir se formando. Precisa ter um mecanismo para fazer isso. Tá? Então, assim, e tudo isso somado dá o que a gente está vendo de avaliação aí das escolas. E evasão. Se pegar, a evasão é alta. O que se faz para reduzir a evasão? Não se faz. Tá? Porque, às vezes, quem evade é o aluno de maior QI. Ele não aguenta aquilo. Tá? Então, temos que fazer um bate-papo sobre... Não é educação, é qualidade da educação. É outra coisa. O que a gente tem produzido, na verdade. É isso. Como é que a gente melhora? O que uma empresa vai precisar de funcionários não é para agora. Porque a escola está formando gente para daqui a 10 anos. O aluno que está na escola fundamental hoje vai trabalhar daqui a 10 anos. O que a empresa vai precisar daqui a 10 anos? Ela também não diz, né? Ela também, como ela não tem planejamento. De fato. Agora, se você faz um planejamento de 10 anos, você chega lá na frente. Então, numa rede de supermercados, a gente chegou a trazer uma escola para atuar junto com a empresa. Para formar açougueiro, padeiro e assim por diante, gerentes e assim por diante. É isso. Nas empresas sempre foi assim. As empresas melhores têm uma área de formação. Tem. Professor, agora saindo um pouco dessa área e indo ainda, né, na economia, né, a gente tem um país hoje altamente dividido entre, sei lá, direita e esquerda. Enfim, o mundo está dividido. O mundo está dividido. E a gente, enfim, tem todo o governo atrapalhando o empresário de uma maneira geral, né? Então, você já citou aí, se o governo saísse de cena, acho que a gente teria mais sucesso, etc. Mas não tem, a gente vive isso, né? Qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva para a economia do Brasil, enfim, olhando o mundo como um todo? A gente vai, de fato, crescer, vai sair dessa situação que parece que não tem fim? Qual que é a sua visão? Deixa eu dar não apenas a minha visão, mas mercado financeiro. Então, o mercado financeiro tem o Boletim Focus. Do Boletim Focus, o que diz? Esse ano nós vamos crescer algo como 2% do PIB. O ano que vem, 2%. 2%. Então, a sequência é algo como 2%. Inflação, 3,5%. Certo? Câmbio, ao redor de 5%. Déficit primário do governo federal. Todos os anos vai estar déficit. Não adianta que o ministro fale. Mercado financeiro vai dar déficit, está certo. A conta diz que vai dar déficit. Muito bem. O que ninguém fala, nós temos um déficit anual de 1 trilhão.
Não é pouco, não. 1 trilhão é assim, é mais ou menos 200 bilhões de déficit primário e 800 de dívida. O maior problema é a dívida. Quem fala? É o pagamento da dívida. Bom, então você tem esse déficit. Como é que o governo vai cobrir esse déficit? Com emissão de mais dívida. E tem mercado? Tem quem compre? Tem. Quem é? Fundo de pensão, fundo de investimento, seguradora e outros investidores. E tem? Tem. Por que eles compram? Porque eles são obrigados. Só por isso. Certo? Porque não tem outro jeito. Então, pronto. Então, o problema da dívida, que está tendo jornais aí, eu te diria assim, essa discussão não leva a muita coisa agora, mas lá para frente vai dar um estrago grande. Tá? A inflação baixa. A gente já está acostumado a trabalhar com inflação de 3,5%? O empresário, ele não tem controle das coisas dele. Para você ficar vivo a 3,5%, você tem que ter um bom controle. Porque você não pode ter desperdício. Entendi. Quando a inflação é 10%, você jogar um desperdício de 2%, 3%, faz diferença nenhuma. Sobrou 8% lá ainda. Mas 3,5% não dá. E aí o que você tem? Você tem a folha de pagamento sendo corrigida pela inflação passada, que ela era maior do que agora. Então o que vai acontecer? Você já tem um desperdício aí. Já é de largada. Não. Câmbio a 5. Bom, está 5, mas aí tem 5, chegou a quase 5,30. Então tem um problema político por trás de tudo isso, que a imprensa não expressa. Tá? Nós estamos caminhando para uma ditadura chinesa. Tanto que a Gleisi e uma equipe grande do PT estão na China, desenhando isso. Entendi. Tá? E aí você tem a conformação do STF levando para isso, querendo acabar com as redes sociais aqui. Ou seja, querendo implantar as redes sociais chinesas. Certo? Então, é o caminho. No Congresso, tem a doutrina de tudo isso, chamada Código Civil. Está ali no Código Civil que está sendo preparado. Então, assim, isto vai levar a um caos. Na outra ponta, Estados Unidos estão levantando a bandeira contra isso. Ontem soltaram um relatório da Câmara de Deputados dos Estados Unidos contra o STF aqui. A imprensa não divulga. Você vê isso nas redes sociais só, né? Então, onde não se para quer... você olhar para o futuro, começar a desenhar o futuro de uma empresa, esqueça a imprensa. Ela não vai te ajudar em nada. Pode te atrapalhar. Tá? Olhe outras bases de informação. Se possível, dado. Que muitas vezes uma notícia, o título, a manchete, tem nada a ver com o gráfico, não tem nada a ver com o conteúdo. Então, assim, tem um problema político que está emergindo, a economia está se comportando bem, isso não deve dar problema. As exportações estão sendo maiores do que estava previsto. E aí o que você tem? Você tem uma fuga de investimento por conta do problema político. Então, só dos brasileiros já foram 280 bilhões para o exterior. É muita coisa. E de investidores da Bolsa, saíram mais de uns 60. Tá? Então, assim, está conturbado, mas essa conturbação a gente já teve também no passado. Mas vai dar uma encrenca boa. Tá? Que vamos ter que resolver um pouquinho mais para frente. Nós não vamos resolver. Esse problema vai ser resolvido de fora para dentro. Você tem China de um lado e Estados Unidos de outro. Entendi. Vai ser ali. E junto com isso está correndo um movimento do El Poggio, que é o Hugo Carvajal, certo? Que foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos e que ele está com a prisão perpétua já praticamente definida. E aí ele vai tentar melhorar esse score dele. E aí ele vai delatar. E isso aí nós estamos falando de tráfico de droga para os Estados Unidos. Quem produz? Venezuela, Colômbia, Bolívia. E quem exporta? Brasil. Tudo passa aqui. Então, assim, você tem um problema muito sério que impregna toda a parte institucional brasileira. Assim vai ser. O segundo semestre vai ser um semestre divertido. Como é um semestre divertido, você precisa estar atento. O que é o estar atento?
tenha que ter uma reserva disponível para qualquer eventualidade. E por isso que, ali conversando agora há pouco ali na saída, né, eu já vendo esse risco, já estou também montando o futuro para isso, certo? Você me contou ali dessa questão toda. E de novo, baseado em dados, né? Está tomando a decisão lastreada em dados. Bacana. Professor, estamos chegando ao fim aqui, é muito rapidinho, né? Depois a gente, se o senhor estiver disponível aqui ou em qualquer parte do mundo, a gente bate um outro papo aí, que foi muito bacana. É óbvio que a gente precisava de muito mais tempo aqui para tocar toda essa conversa aqui. De novo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Fala aí para os nossos ouvintes onde te encontram aí, se está nas redes sociais, né? Eu falei para o Dr. Brasil que veio aqui, eu falei, não precisa dar o seu celular não, Dr. Brasil. Não, mas veja, eu tenho a rede social com todos os meus dados, minha história está lá, tá certo? Então, está montada, é só procurar pelo nome. Tem livro para... Você tem a Amazon. Não, entrar no site lá, o site está conectado com a Amazon, está conectado com outras pontas. Tá? Agora estou montando um sisteminha com robozinhos que eles vão nas bases de dados e eles montam os slides de apresentações. Então, vai ficando já tudo mais automatizado, tá ficando... Então, lá no site tem lá as informações, tem os artigos, tem acesso aos livros, grande parte dos livros, se não todos, está em digital. Tá? Esse negócio de impresso, para mim, não funciona. Não precisa derrubar mais árvore, não. Não, mas assim, é que eu fui meio obrigado. Veja, na USP, o meu trabalho, né, do semestre, ele vai ser feito em 150 páginas, mais ou menos. Se você colocar 60 alunos, não dá para carregar. Então, eu já montava sites naquela época e falava assim, me entrega no site. E aí, já que estava no site, eu montei um sistema para verificação de plágio. E aí ele já emitia um e-mail para o aluno perguntando por que ele copiou aquilo daquele lugar. Certo? Então a tecnologia já está há bastante tempo. Já, né? O meu primeiro sistema de inteligência artificial eu montei em 1979. Olha só. Estou falando tanto de inteligência artificial. Hoje, olhando essa inteligência artificial e vendo o resultado que está gerando, muitas vezes aquilo é burrice artificial. Tá? Porque a base de informação que pega é uma base idiota. De fato. Né? De fato. Então, em 79, a gente não tinha processamento para isso no Brasil. Eu peguei dos Estados Unidos, da NASA, o Netral, tinha o Netral da base, e eu formei a base por lá. Então, olha. Tecnologia, não vou dizer que sou um grande programador. Eu programava Algol, Cobol, Fortran, assim por diante. Olha só. Mas não sou o programador em si, mas entendo o que está acontecendo. Que bacana. Vamos ter que marcar outro bate-papo aqui, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário lá. Grato pela paciência. Até mais.